Vamos então ter a quarta e última intervenção do mestre Marc Kerkdy. O título é O Direito à Água e a Igualdade no Acesso aos Serviços Públicos. Pedi então, por favor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel e agradecer à plateia o interesse demonstrado e, enquanto um dos organizadores do curso, agradecer mais uma vez o carinho com que o engenheiro Jaime Belo Batista acolheu esta iniciativa enquanto Presidente da ESAR, que nos tem apoiado ao longo destes últimos 2 anos na realização destes cursos, e é, digamos, um privilégio contar com ele, ainda para mais agora que, recentemente, digamos, a ESAR ganhou, por força da alteração da sua orgânica, poderes regulatórios fortes, poderes regulatórios interventivos, que são muito importantes nesta fase em que estamos a reestruturar o setor das águas. Problema que em tudo se liga a esta questão da igualdade do acesso aos serviços públicos de água. Eu achei interessante de manhã a intervenção do professor Vasco Pereira da Silva e agora a intervenção da Sra. Professora Carla Amado Gomes, porque noto que há aqui, enfim, uma rivalidade académica, digamos assim, entre ambientalistas, coisa que eu não tinha percebido, mas que acho, como abordei isto da perspectiva dos serviços públicos de água, entre ambientalistas que reclamam para si o tratamento, digamos, da água e tendem a desvalorizar uma certa autonomia do bem jurídico água enquanto bem suscetível de ser abordado enquanto direito fundamental autónomo, e quem entende ao contrário. E realmente eu percebo, realmente a área de proteção do direito do ambiente e do direito à água muitas vezes é coincidente, como aliás acontece com tantos direitos fundamentais, mas não há dúvida que se perspectivarmos o direito à água da perspectiva da organização dos serviços públicos de água e da perspectiva da necessidade do Estado se organizar para assegurar a igualdade de acesso aos serviços públicos de água, porventura temos uma maior facilidade em discernir, digamos, o núcleo essencial, autónomo, de tutela que se deve ser dispensado o direito à água. Eu estava a ouvir o professor Vasco Pereira da Silva e imaginei um cenário em que o direito à água vai ser violado sem ser violado o direito ao ambiente. Eu imagino que alguém que morra por força de beber água poluída, isso simultaneamente, quer dizer, a tutela dessa pessoa, desse sujeito jurídico, se possa fazer no quadro do direito do ambiente, uma vez que bebeu água poluída. Mas se alguém morrer de sede porque, pura e simplesmente, o Estado não assegurou uma fonte de água potável suficiente para essa pessoa sobreviver, temos um problema que tem a ver com o direito à água e que não tem nada a ver com o direito ao ambiente. O ambiente pode estar assegurado, mas, por isso, simplesmente, não há água. Dir-se, bom, mas aí é um problema de direito à vida, direito à integridade física. Correto. Evidentemente que todos os direitos, todos os bens jurídicos que são, digamos, objeto de tutela no quadro dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, se interrelacionam. Sabemos, a ONU tem dito, que o direito à água bola com direitos tão diferentes como o direito ao ensino, porque normalmente quem, nos países menos desenvolvidos, vai buscar água são as mulheres e as crianças e as meninas, e, portanto, isso significa que o direito ao ensino é posto em causa, porque, tendencialmente, há um grupo, que é o grupo feminino, que, por força de ter de ir buscar água, normalmente a mais de 6 km de distância de casa, não vai tentar a escola como os homens. Agora, não há dúvida para mim, ou parece-me, pensando nisto da perspectiva dos serviços públicos de água, que a consagração em 2010 do direito à água como direito humano teve este mérito de colocar na agenda das autoridades públicas, digamos, a estruturação da igualdade de acesso aos serviços públicos de água e, sobretudo, a necessidade de definir, a partir de determinado patamar, as intensidades ou os níveis em que essa igualdade é assegurada. E, por exemplo, o facto de nós termos documentos da ONU que dizem que a acessibilidade, que é uma característica do direito humano à água, se traduz, se parametriza na necessidade de assegurar 20 litros de água diária potável por pessoa, que se consiga alcançar que esses 20 litros sejam suscetíveis de ser arranjados a menos de 1000 metros da porta de casa e sejam recolhíveis em 30 minutos. Esta parametrização daquilo que é a acessibilidade do direito à água já é uma decorrência, quanto a mim, da autonomização do bem jurídico água por relação a outros direitos, como o direito ao ambiente, o direito à saúde ou o direito à integridade física, que se ficariam dessa perspectiva com mínimos de sobrevivência, digamos assim. E, portanto, acho interessante este debate, este diálogo,
mas realmente parece-me que vejo grandes virtuosismos nesta autonomização que a ONU fez em Assembleia Geral em 2010 do direito à água, até porque estas diferenciações que nós temos feito, que a professora Carla Amado Gomes se ocupou, que eu me ocupei agora e que o professor Vasco Pereira da Silva se ocupou de manhã, são feitas, estas diferenciações dogmáticas nascem deste debate que só é tido exatamente porque houve esta autonomização. Ora bem, eu não me queria repetir relativamente àquilo que os meus colegas de painel já disseram, mas não há dúvida que a consagração do direito à água como algo que está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana e que entra no leque dos consensos civilizacionais daquilo que significa ser um homem, ao considerar-se a água como direito humano, implica logo o reconhecimento de algumas liberdades fundamentais que já foram referidas pelo professor Rui Guerra Fonseca e que são, digamos, direitos de natureza negativa ou defensiva, que, para o Europa Ocidental, são coisas que nos são estranhas. A ideia de, à partida, pareceriam estranhas. A proteção contra desligamentos ilegais ou arbitrários do acesso à água, algo que nos parece estranho. A proteção contra a poluição ilegal de recursos hídricos, a não discriminação no acesso a fontes de abastecimento, ou aquilo que é tão importante, ligado àquela questão que eu disse, da prevalência do feminino na recolha de água em países menos desenvolvidos, a proteção na deslocação no acesso às fontes de abastecimento. E, portanto, temos aqui um conjunto de liberdades que têm que ser asseguradas, evidentemente, pelo Estado, mas que ainda podemos carrear para aquilo que são liberdades e, portanto, garantias que reclamam apenas uma intervenção do Estado no sentido de assegurar a não interferência na sua fruição. Mas a estas liberdades também se somam alguns direitos básicos que reclamam já uma agenda interventiva, transformadora, positiva por parte do Estado, no sentido de assegurar uma igualdade material, através da lei e com base na lei, de acesso aos serviços públicos de água e de saneamento. E estes direitos básicos, que parecem garantidos em Portugal, já vamos ver se o estão completamente, estamos a falar, por um lado, daquilo que referi há pouco, do acesso a uma quantidade mínima de água potável diária, suficiente para garantir uma vida saudável a este nível, e, portanto, não é apenas níveis mínimos de sobrevivência, é aquilo que se considera o mínimo de qualidade de vida associada à água, e aí estamos perante aqueles parâmetros que eu referi há pouco. Não deixa de ser interessante que aquilo que, num país menos... aquilo que para a ONU e para a Organização Mundial de Saúde é o mínimo que constitui a satisfação básica deste novo direito humano, são 20 litros de água por dia por pessoa potável, evidentemente, água segura, está longe daquilo que todos nós temos acesso, com água canalizada em casa, em que temos, porventura, mais de 100 litros por dia disponíveis, ou usamos, enfim, portanto, mais uma vez, realidades distantes. Por outro lado, são realidades distantes, mas que distantes de nós, mas realmente se traduzem em números sinistros, há uma trilogia sinistra de números que já foram aqui referidos e que refletem a necessidade de, apesar de tudo, este basismo na fruição deste direito ser assegurado. Nós temos realmente perto de 900 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, temos o célebre número de 2,5 bilhões, 2,5 mil milhões de pessoas que não têm saneamento, portanto, que basicamente não têm casa de banho, é disto que estamos a falar, e o facto de morrerem perto de 2 milhões de crianças por ano com doenças desentéricas que têm a ver com a falta de água ou com o acesso à água contaminada. E depois, o direito, enfim, digamos, aquilo que é o básico na proteção do direito humano à água, para além da acessibilidade, também tem a ver com a sustentabilidade financeira, a comportabilidade financeira da água, aquilo que a ONU chama affordability. E aí, digamos, que há um consenso de que o direito à água só é satisfeito se este mínimo de água que é considerado suficiente ou que é considerado adequado puder ser adquirido sem que isso ponha em causa a aquisição do cabaz de bens essenciais do agregado familiar. E há, digamos, vários parâmetros que são usados, há um certo consenso de que, à partida, a fatura da água no agregado familiar não deve representar mais de 3% do rendimento desse agregado familiar. Quando nós pensamos que em Portugal
digamos, a água, por enquanto, isto tende a evoluir, mas a água, por enquanto, pesa cerca de, ou no máximo, de meio ponto percentual no agregado familiar, e não estamos necessariamente a falar de famílias pobres, percebemos, apesar de tudo, as disparidades de que estamos a falar. Quando falamos, digamos, dos direitos positivos relativos à organização de serviços públicos e à igualdade de acesso a esses serviços públicos, falamos também no acesso em condições de igualdade territorial, e já vamos ver se isso em Portugal acontece ou não, e falamos algo que em Portugal não se lhe dá muita atenção, há bocado foi aflorado pelo professor Rui Guerra Fonseca, da necessidade de não discriminar e de proteger o acesso à água e ao saneamento de grupos fragilizados e marginalizados. Portanto, quando pensamos em grupos fragilizados e marginalizados, pensamos normalmente em situações extremas de refugiados, como foi falado hoje, referido hoje pela doutora Catarina Albuquerque. Falamos de comunidades nómadas que normalmente andam longe das redes de abastecimento de água institucionais. Falamos de pessoas doentes que estão a cargo do Estado, falamos de prisioneiros, mas falamos cada vez mais dos pobres. E realmente, quando nós pensamos que uma das liberdades que são consideradas básicas e que supostamente não são postas em causa num país como em Portugal, que é a proibição de desligamentos ilegais ou arbitrários. Quando pensamos, bom, mas o que é que acontece em Portugal se uma pessoa não tiver dinheiro para pagar a água? É desligada? E aqui há algo a fazer. A ERSAR tem-se preocupado em fazer recomendações a este nível, mas há um problema, há aqui e isto é agravado evidentemente com a crise económica, um problema de regulação por resolver. Porque se é certo que todos intuímos que se alguém conseguir fazer prova de rendimentos que não pode pagar a água, que ela lhe terá que ser fornecida, a verdade é que os procedimentos para que esse direito seja efetivado não estão estabilizados. E a ERSAR, inclusivamente, que tem tido um papel absolutamente fundamental, digamos, na organização equitativa dos serviços públicos de água, ela própria tem algum desconhecimento, pelo que nos é dado a ver na documentação produzida sobre o assunto, daquilo que são as redes de apoio social a estas minorias, digamos, que são cada vez menos minorias, de gente fragilizada do ponto de vista económico. Eu digo isto porquê? Porque, enfim, eu tive na preparação desta conferência a oportunidade de ler um documento produzido pela Organização Mundial de Saúde e pelas Nações Unidas, pelo Comitê para a Europa das Nações Unidas, que se chama The Equitable Access Scorecard. Portanto, é um questionário dirigido a um conjunto de países sobre se asseguram, que permite evidenciar se asseguram nos seus países, ou em que medida asseguram nos seus países, o acesso equitativo a serviços públicos de água. Portugal, evidentemente, e a ERSAR participou nisto, aparece muito bem na fotografia, e a ERSAR é louvada porque conhece bem, enquanto entidade reguladora, os stakeholders técnicos do setor, mas há a chamada atenção de que, apesar de tudo, há uma falha de comunicação entre a ERSAR reguladora e os agentes que estão no terreno na parte da rede de apoio social, das IPSES, das Misericórdias e por aí fora, que sinalizam estas situações mais limite, e porventura aí haverá alguma coisa a fazer. Ora bem, perante isto, nós poderemos pensar, bom, são estes exemplos, aquilo em que se concretiza o direito humano à água é algo que está realizado, aquelas liberdades fundamentais que vimos são adquiridas em Portugal, estes direitos positivos que exigem alguma intervenção do Estado também nos parecem adquiridos, toda a gente tem, evidentemente, mais de 20 litros de água por dia a menos de 1 quilómetro de casa e muito mais. Sabemos que ao nível do abastecimento de água temos praticamente 100% da população coberta. Ao nível do saneamento, isso é um bocadinho menor, esse número é um bocadinho menor, mas estamos também na ordem dos 80% no que se refere a serviços de saneamento de drenagem e um bocadinho acima dos 70% na parte do tratamento. E, portanto, a ideia que dá é, em Portugal não temos problema nesta matéria. Não é bem assim. Evidentemente que não temos problemas no patamar mínimo,
Mas, como aqui também já foi referido, tratando-se a abordagem do direito à água como direito humano, significa que primeiro se tenha que universalizar o básico para depois ir subindo de patamar. E a verdade é que nós conseguimos, e eu, Sr. Presidente, vou tentar ser telegráfico, nós conseguimos encontrar algumas disfunções ao nível da igualdade de acesso aos serviços públicos de água naquilo que é a realidade do nosso país. Temos graves assimetrias regionais no preço de venda de água em baixa, ou seja, no preço de venda de água às pessoas, que as pessoas pagam pela água. Temos graves assimetrias regionais no preço da água em alta, ou seja, as entidades multimunicipais que vendem água aos municípios que depois fornecem às pessoas praticam preços muito diversos no país. Temos mas temos algumas assimetrias regionais no que se refere à qualidade da água que é abastecida. A qualidade da água não é igual no país inteiro. E temos graves assimetrias regionais quanto à sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento. Dados muito rapidamente e telegraficamente para ilustrar isto, que vem num estudo da APDA de 2012, num livro que poderia ser editado pela ESA, porque seria de borda e este custou quase 40 euros para tirar estes dados. Mas reparem, a data de 2012, o preço médio ponderado da venda de água em alta, portanto, pelos sistemas multimunicipais, anda na ordem de 1,55 € por metro cúbico e varia de 1 para 2 em termos regionais. Nós temos preços de 0,85 na Madeira e de 1,71 em Lisboa. Sendo que, a nível interregional, portanto, olhando para realidades mais aproximadas da NUTS 3, peço desculpa, o preço da venda de água em alta pode variar de 1 para 5. Na alta, são os sistemas mais ineficientes, aqueles que estão no interior, que praticam preços mais altos, ou seja, aqueles que, por força da dispersão geográfica e da urologia do terreno, têm menos escala e, portanto, têm mais ineficiências financeiras, são aqueles que, em princípio, têm que praticar tarifas mais altas aos municípios que lhes compram água. Mas, paradoxalmente, é nessas regiões em que, em princípio, os municípios cobram menos taxa aos municípios. Os municípios ou as empresas municipais ou o que for. Portanto, há uma tendência reconhecida para que quanto mais pequena é a entidade gestora da água, ou quanto menos autónoma é relativamente ao município, e mesmo pior ainda se o serviço de abastecimento for assegurado por uma Câmara, menos cobra. Os preços são políticos, o que significa que isto ajuda, obviamente, à ineficiência de recuperação de custos, ao avolumar de dívidas dos municípios para com as entidades multimunicipais e, portanto, temos aqui problemas graves a este nível. Sendo certo que também se verifica, deste estudo da APDA, que quanto menos se paga, menos qualidade se tem. Ou seja, se é certo que nos municípios do interior, nos municípios com menos escala, a água é mais barata, há municípios em que nem sequer se paga o saneamento, também é verdade que, por força disso mesmo, a qualidade da água é pior, o que significa uma falta de igualdade no acesso, em termos de país, no acesso aos serviços públicos de água. E, portanto, em função disto, e quando nós temos, só para dar um último dado, a noção de que o preço unitário por metro cúbico de venda de água em baixa pode, em absoluto, variar no país de 1 para 22. Nós temos exemplos nos Açores de metro cúbico de água vendida 0,078 e um máximo na região norte de 1,758 €. Portanto, 1 para 22 pode ser a variação do preço da água. Temos aqui, obviamente, um problema grave ao nível da igualdade de acesso dos serviços públicos de água. O caminho que se está a tomar, e com isto finalizo, é tentar arranjar aqui esquemas que permitam uma harmonização, quer na sustentabilidade dos sistemas, quer nas tarifas, quer na qualidade da água que é fornecida às populações. Isso passa por três coisas, e telegraficamente termino. Por um lado, há o plano e o objetivo deste Governo, nomeadamente, mas não só, de haver uma agregação horizontal de entidades, das entidades em alta, portanto, dos sistemas multimunicipais, no sentido de os reduzir e de se tentar harmonizar a tarifa pelo facto de se juntarem numa mesma entidade regional entidades que operam no interior e no litoral, tentando com isso pôr a gente do interior a pagar menos e a gente do litoral a pagar mais, no sentido de haver aqui uma harmonização
isto nas altas. Por outro lado, para resolver esta completa baralhação e falta de transparência no mercado em baixa, há um objetivo muito complicado de atingir, porque mexe com interesses municipais, de tendencialmente verticalizar o serviço, ou seja, deixar de haver a diferença entre serviços municipais e multimunicipais, integrar as baixas nas altas, para que deixe de haver esta possibilidade dos municípios praticarem preços políticos. E, por último, a regulação. O facto de agora a ERSAR poder passar a definir regras de fixação de tarifas para os municípios e poder, inclusivamente, aplicar sanções aos municípios no caso de incumprirem essas regras, este reforço da regulação é absolutamente fundamental para garantir este objetivo. O último, que é um objetivo de igualdade material entre cidadãos do país inteiro, quer na acessibilidade, quer no preço, quer na qualidade da água. E peço desculpa se me estiquei aqui um bocadinho. Muito bem, excelente. Eu acho que foram 4 excelentes intervenções. Eu, se estivesse na assistência, já tinha pedido para falar, porque essas questões que foram levantadas, nomeadamente agora na última intervenção, permitem um larguíssimo debate, e estou certo. Enfim, eu não posso falar muito porque sou moderador, mas tenho ali a equipe da ERSAC que vai com certeza falar. Não é por acaso que na próxima terça-feira entra em vigor a Lei Orgânica da ERSAR, aprovada pelo Parlamento, que pela primeira vez na história deste país dá ao regulador o poder de intervir sobre as tarifas, quer estatais, quer municipais. É uma enorme mudança e, não é por acaso, certamente por essas razões todas, o Parlamento entendeu dar esses poderes à entidade reguladora. Mas, enfim, há aqui muitas questões extremamente interessantes. Eu ia abrir de imediato o debate, pedia que quem quiser intervir que se identifique e que procure apresentar as suas questões de forma clara e sintética. Quem é que quer começar? Dr. Luís Simas. E peço também que, se possível, indiquem a que orador é que se estão a dirigir. Muito obrigado. Luís Simas, e para me enquadrar, ou para enquadrar a mesa, diretor do Departamento de Qualidade da Água da ERSAR. Antes de mais, os meus parabéns aos 4 oradores. Foram 4 intervenções que eu achei extraordinariamente interessantes. E desde já, porque não sou jurista, porque não sou um homem de leis, fiquei esmagado com a complexidade técnica com que se discutem alguns assuntos. E, portanto, peço-te já desculpa por algumas imprecisões técnicas que certamente vou cometer na área jurídica, mas, ou se calhar pela simplicidade das minhas reflexões, mas não gostaria de deixar passar a oportunidade de as fazer. Achei muito interessante esta discussão e esta dicotomia na água, na dimensão ambiental e na dimensão humana, onde é que ela é mais importante, se é no direito do ambiente, se é no direito como um direito fundamental humano. Eu diria que não estou muito preocupado com isto, mas diria também que o reconhecimento como direito humano funciona certamente como uma força motriz para a dimensão ambiental assumir a importância que se calhar ainda hoje não tem. Porque aquilo que o homem vai fazer, como tem que providenciar água em qualidade, vai naturalmente criar mecanismos para que ela, na sua origem, esteja em condições e ele tenha o menor esforço possível para providenciar essa água ao cidadão. Portanto, acho que a dimensão, se é ambiental ou se é humana, é um pouco irrelevante para o fim final, que é termos uma água com qualidade nas nossas torneiras. E esse reconhecimento funciona certamente como força motriz. Uma outra reflexão que eu gostava de fazer, ou partilhar convosco, eu abordei hoje de manhã numa pergunta que fiz à doutora Catarina de Albuquerque, mas gostaria de a abordar aqui outra vez, porque estas intervenções centraram-se um pouco mais no país e menos no mundo, e a visão é completamente diferente quando olhamos para o país e quando olhamos para o mundo. E quando olhamos para o país e falamos nesta questão do direito à água como um direito humano, eu acho que nos continuamos a esquecer, e poderão corrigir se eu estiver errado, mas as leis e os direitos normalmente são contrapostos com deveres. E se o Estado tem o direito ou tem a obrigação de garantir um acesso a uma água e um saneamento seguro, o cidadão também tem a obrigação de recompensar, e entendam recompensar isto entre aspas, recompensar o Estado pelo esforço que faz. E acho que esta questão tem que começar a ser debatida em Portugal na forma como o cidadão recebe aquilo que o Estado lhe entrega, porque muitas vezes o cidadão não quer entrar no esquema de abastecimento de água ou de recolha e drenagem de águas de drenagem e tratamento de águas residuais que o Estado lhe providencia. E,
E, portanto, a questão dos deveres do cidadão para o esforço do Estado, cidadão esse que contribuiu também para esse esforço, também devem ser pensados e também devem ser discutidos, se calhar neste plano jurídico, que é um plano que me ultrapassa um pouco na minha humilde condição. Relativamente à qualidade da água, que naturalmente é aquilo que me move todos os dias e que me move há 20 anos, ela efetivamente não é igual no país inteiro, mas olhando para e aí eu diria ao último orador, para olhar para o nosso volume 4, que é gratuito, aliás, como todo o Rasarp, e o mapa que encontra sobre a qualidade da água verifica que a mancha verde, que é aquela mancha de excelência, onde já se atingiu os 99% ou mais de água segura, é uma mancha que não é discriminatória. Não está só no litoral, não está só nas cidades de grande dimensão, não está só nas capitais de distrito. Está no país inteiro. Está no norte, está no centro, está no sul, está no litoral e está no interior. E, portanto, de alguma forma, essa assimetria é uma assimetria que é muito menor do que era há 10 anos atrás e ela pode evoluir um pouco mais, mas temos que ter consciência que há limites que não se conseguem ultrapassar, nem em Portugal, nem no mundo inteiro. E, portanto, atingimos um estádio que eu diria que toda a gente hoje tem acesso à água segura em Portugal. É uma verdade praticamente indesmentível. Depois, relativamente à qualidade da água versus preço, eu tenho algumas dúvidas. Eu não li, confesso que não li a publicação da APDA, mas olhando para esse mesmo mapa e vendo realmente a diversidade de concelhos ou de municípios com água, com níveis de excelência em termos de qualidade, tenho algumas dúvidas que haja uma relação entre a qualidade da água e o preço, ou seja, que a água mais barata corresponde a uma água de menos qualidade que uma água mais cara. E, portanto, acho que são dados que carecem de algum aprofundamento. Não tenho nenhuma pergunta concreta, são apenas reflexões que deixo à mesa se quiserem comentar. Muito obrigado. Muito bem. Mais intervenções? Quem quer colocar mais alguma questão? Dr. David Alves. Bom, a minha questão também se foca um bocado na questão que eu já abordei na sessão da manhã e que foi falada agora também pelo mestre Mark Kirby. A minha questão tem a ver precisamente com a identificação das minorias e com essa tal publicação em que a ERSAR esteve envolvida e que mencionou, em que de facto não há aqui não tem havido a possibilidade de haver uma interligação adequada entre os vários atores e nas várias áreas, portanto, nas áreas sociais, nas áreas da habitação, nos vários interlocutores ao nível administrativo e governamental, não tem havido essa capacidade de cruzar informação e de garantir que de facto se apoia as pessoas certas, não é? E isso liga um bocado com a inexistência de estatísticas sobre essas tais minorias ou sobre as populações que de facto não estão por um motivo ou outro, não têm acesso à água em condições adequadas e que há ainda algum trabalho a fazer em termos de organização dessa tal partilha de informação. Mas de facto essa questão eu diria que está muito a montante do setor da água, ou seja, haveria que, e estou-me a lembrar o caso da Bélgica, em que há uma identificação da pessoa com um número de identificação civil e que esse dado da identificação civil permite ter acesso aos atores administrativos a um conjunto de informação diversa, de rendimento, de habitação, de tudo o que diz respeito a essa pessoa está centralizado num único número e isso é possível aceder a todas as vertentes administrativas portanto, do Estado. O que acontece em muitos casos, e nós temos-nos debatido com esse problema, é que, inclusivamente ao nível do rendimento, que é um dado que, à partida, é um dado facilmente alcançável, não há uma partilha dessa informação e não há uma partilha de forma deliberada. Ou seja, por um motivo ou outro, nós não conseguimos ter acesso a informação não nominativa, não é? Para não haver o risco
partilha de informação que não é partilhável, mas informação não nominativa sobre o rendimento ou o número de agregados que estão numa determinada situação de rendimento. Como é que isso, em termos legais, pode ser ultrapassado? E, como disse, é uma questão que transcende um bocado o setor da água, de modo a que os vários atores consigam atuar de uma forma a garantir, de facto, esse acesso e a capacidade económica das populações. Muito bem. É uma terceira questão. Quem quer intervir? Não me parece haver ninguém a querer fazer essa intervenção. Eu próprio, então, vou também lançar para a discussão duas ou três questões. A primeira tem a ver com, olhando para a situação portuguesa e para tudo isto que tivemos a falar, para além de uma série de aspectos que foram referidos, que é necessário haver poder de regulação para harmonizar tarifários e muitas outras coisas, mas que verdadeiramente os tarifários atuais, sendo eles muito dispersos, de modo geral, eu diria, em nenhum caso põem em causa o acesso à água como direito humano, porque eles estão todos ou bem ou baixos ou muito baixos. É raríssima a situação em que podemos dizer que um tarifário está excessivo, portanto, do ponto de vista do impacto na acessibilidade económica, está tudo na situação de confortável ou razoável. Nós temos, efetivamente, apesar de sermos um país que evoluiu muito nesta área, alguns problemas que se colocam diretamente na questão do direito à água, do direito no acesso à água. Primeiro, se genericamente resolvemos o problema, ainda não conseguimos resolver, nem nós, nem a maior parte dos países europeus, o problema de tratar minorias. Tipicamente, por exemplo, aquela população que se desloca ao longo do país para uma semana aqui, 2 semanas acolá, etc., instala-se em baldios. Portanto, essa população é uma minoria, mas verdadeiramente não os conseguimos ainda, não conseguimos encontrar uma solução para os tratar adequadamente. E, portanto, uma reflexão interessante à volta disso. E, sem dúvida, também a questão que já foi referida também, dos cortes no abastecimento, que em Portugal era uma realidade pouco significativa. Eu lembro que há meia dúzia de anos, quando a ERSA desenvolveu os primeiros estudos nesta área, nós encontramos 7% de população tendencialmente frágil do ponto de vista económico, portanto, em risco de eventualmente não pagar uma conta, e hoje esse número há de multiplicar por 3, provavelmente, portanto, temos aí um salto enorme, resulta, obviamente, da situação em que nos encontramos, e daí a necessidade de estudarmos e aperfeiçoarmos os mecanismos, primeiro, aplicarmos os mecanismos que já temos, e são vários, e aperfeiçoarmos com novos mecanismos. A legislação é já bastante exigente nesta área. Para se cortar a água, não se corta a água de qualquer modo. A legislação exige uma série de passos e nós acompanhamos esse cumprimento e devo dizer que ainda há muitos operadores que não seguem a lei desse ponto de vista, embora depois sejam, obviamente, confrontados com esse incumprimento. Uma outra medida que é haver tarifários adequados. Um tarifário bem estruturado, e reparem, como foi dito, há neste país 400 tarifários diferentes, porque até agora nunca houve intervenção regulatória sobre a grande maioria dos operadores. Um tarifário adequado ajuda muito a resolver este problema. Basta ter uma boa estrutura em escalões, basta ter um primeiro escalão que tem objetivos sociais, e isso, nos sítios acontece, noutros sítios não acontece. Por exemplo, ainda existem em Portugal situações de chamados escalões gerados, que não sei se percebem o que é que isto quer dizer, mas quer dizer, o preço dos 5 metros cúbicos iniciais é X, depois o segundo escalão é Y, depois é Z, mas se eu gastar Z, cobram-me tudo pelo preço do Z, e não os 5 metros cúbicos pelo primeiro escalão. Portanto, ainda há muitas disfunções, é preciso que os tarifários avancem. Um enorme avanço foi dar ao regulador agora poder, a partir de terça-feira, e o segundo avanço é o regulador poder regulamentar isso, e vai existir um regulamento tarifário de águas. Acabou de ser aprovado o de resíduos e vai existir um de águas, onde isso vai aparecer. O tarifário social, que ainda hoje é uma faculdade, só metade dos operadores é que o têm e a outra metade não têm, vai passar a ser obrigatório e é um instrumento de defesa, nesse aspecto, dos direitos humanos muito importante. E depois há outras medidas de caráter social,
ou a maior parte das quais nem são do próprio operador ou não devem ser, mas devem ser, por exemplo, do município. E aí há uma dispersão de situações que devo dizer que hoje já se aplicam de forma mais ou menos livre e algo caótica. Quando uma família, numa situação muito difícil no município, não consegue de todo pagar a água, de um modo geral o município acorda com ela um mecanismo, ou paga em prestações ao longo de muitos anos, ou simplesmente não paga durante algum tempo. Portanto, os municípios preocupam-se com isso, embora essa última parte funcione de forma algo caótica. Outro aspecto que queria também lançar para a discussão é um pouco este. Nós discutimos as questões de direitos humanos e no acesso à água, o que é importantíssimo, mas sabem que um dos problemas que temos neste país é que nos infraestruturamos e, provavelmente, 15% da população portuguesa não quer ligar. Ou seja, quer continuar como estava antes, sem acesso aos sistemas. Com dois problemas de saúde pública, como é óbvio, e problemas de sustentabilidade, porque a sociedade investiu em infraestruturas que agora, em parte, não são usadas. E, portanto, a não adesão efetiva aos sistemas coloca um problema curioso, não é? Quando falamos destas questões, depois temos o outro lado, que é, eu tenho rede, mas eu é que não quero ligar. Não é? Portanto, e esse problema tem expressão, devo dizer que os 15% em média no país passam, em certos casos extremos, obviamente, a 50%. Temos operadores que infraestruturaram e metade da população não quer ligar. Agora, reparem o que é a sustentabilidade, ou a total impossibilidade de sustentabilidade dessas situações. O que quer dizer que ou os outros 50% vão pagar pelos primeiros, ou o operador entra numa situação de total insustentabilidade. Portanto, é também uma questão interessante. Também achei interessante este conceito de reserva do possível na implementação destes mecanismos, porque realmente, enfim, Portugal, apesar de tudo, tem uma capacidade razoável, mas vamos para muitos países em África e quando lhe colocamos o problema dos direitos humanos no acesso à água, a questão é como e quando, não é? Não estão organizados e estamos longe de prever uma possibilidade da coisa funcionar bem no curto prazo. Vão ser soluções de longo prazo. Mas isso é aceitável do ponto de vista do cumprimento do espírito, julgo eu. Ou seja, um país africano de fracos recursos tem que ter uma estratégia e uma intenção de resolver o problema e dizer como é que o vai resolver. Pode levar 20 anos, não é? Portugal não está nessa situação, mas muitos outros estão. Bom, dito isto, e não sei se agora haverá mais alguma questão, se não, podíamos passar aos oradores e talvez dessa possibilidade, como foram muitos comentários e perguntas transversais, dar aos oradores a possibilidade de, digamos, em 3 ou 4 minutos cada um, procurar abordar estas questões. Talvez podemos seguir a mesma ordem, portanto, o primeiro orador, o professor Rui Guerra da Fonseca. Muito bem, muito obrigado. De facto, as questões são estimulantes. Eu tentaria resumi-las ou resumir o meu comentário a 2 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, a questão dos deveres. De facto, é um aspecto muito interessante, importante. Acontece que, por exemplo, do ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos, pensando especificamente nessa vertente, não é? Estamos a falar de uma disciplina jurídica que não nasceu de todo orientada para pensar nos deveres individuais, mas nos direitos. Enfim, há uma explicação histórica para isso, não vale a pena. Estou a falar naturalmente da segunda metade do século XX e nada menos, mesmo desde o início do século XX. E isso levanta até, por muito que isto possa parecer, um daqueles rendilhados jurídicos de que nós falamos, não é? Levanta até questões complicadas. Saber se do ponto de vista internacional é possível estabelecer deveres para os indivíduos. É muitíssimo discutível isso, não é? Pese embora, por exemplo, se formos fazer uma análise dos grandes instrumentos que existem em termos de direito internacional dos direitos humanos, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos é provavelmente o único instrumento de vocação, enfim, não global, mas de grande vocação, digamos, de grande impacto, que fala em deveres. Este é um aspecto que, de algum modo, se relaciona com a questão das minorias que o Sr. Engenheiro acabou de suscitar. E a vários níveis. Aqui levanta-se o problema de saber, designadamente, se o Estado tem de respeitar ativamente, não é, todas as tradições, todos os hábitos culturais de todas as minorias no que respeita à infraestruturação. Não é?
Não é uma discussão fácil, e este último ponto que salientou, dos que não querem ser ligados, não é? Levanta questões igualmente ou ainda mais interessantes. Porque há situações que, do ponto de vista da relação de direitos e deveres, podem ser algo semelhantes. Uma delas é a dos tratamentos médicos. Só em parte é que há semelhança quanto a isso, não é? Dos tratamentos médicos, naturalmente, forçados. E se isso é possível quando estamos perante situações que possam representar perigo para a saúde pública. Em Portugal isso só é possível, mediante legislação expressa, apesar de uma forte restrição aos direitos, não é? Inclusivamente há um polémico, não tem nada a ver com água, mas há um polémico acórdão do Tribunal da Relação do Porto, se bem me lembro, para aí de 2000, em que o problema que se discutiu foi o da aplicação analógica de um caso previsto na Lei de Saúde Mental de internamento compulsivo de um indivíduo que sofria de tuberculose. Essa hipótese não estava prevista na lei. A única coisa que estava prevista na lei, num diploma de 70 e tal, era a hipótese da lepra. E colocou-se a questão de saber se poderia haver aplicação analógica ou não a um caso desses. Estamos a falar de uma pessoa sem abrigo, foi encontrada na rua, podia ou não ser internada e tratada compulsivamente. O Ministério Público tentou isso, o Ministério Público perdeu na primeira instância e o Tribunal da Relação veio a dar razão ao Ministério Público e, de facto, a pessoa foi internada e tratada compulsivamente. Nos casos em que possamos ter pessoas desligadas do sistema, não é? Podendo isso representar casos ou podendo isso representar problemas de saúde pública, pode ser que, enfim, na revisão, está em preparação uma lei de bases, não me lembro exatamente do nome, agora se chama de saúde pública, lei de bases de saúde mental à mesma, está em revisão isso há anos, não é? Existe uma lei de bases desse tipo. Pode ser que esses venham a ser casos que possam ter que possam ser de algum modo contemplados. Mas tirando isso, enfim, vejo com muita dificuldade que se possa obrigar as pessoas à ligação à rede. Também ninguém é obrigado a ir ao hospital, em princípio, não é? A menos que haja, de facto, um problema de saúde pública. E mesmo assim não é em todos os casos. Era isto. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Então, pedir agora ao mestre Jorge Silva Sampaio. Enfim, eu queria muito rapidamente fazer aqui umas breves considerações, desde logo em relação a dois aspectos referidos pelo Dr. Luís Simas, relativamente àquele aspecto que referiu de que, em boa verdade, a consagração expressa de um direito como o direito fundamental à água acaba por, independentemente de tudo o resto, ter uma importância política fundamental. Eu acho que isto é relevantíssimo. É verdade que existe, até mais especificamente, uma discussão jurídica sobre saber se o direito ao ambiente é um verdadeiro direito fundamental ou, em boa verdade, ele apenas, não tendo uma dimensão subjetiva, ou seja, não se lhe encontrando ou não sendo possível encontrar posições individuais que permitissem a um particular ir ao tribunal e obrigar o Estado, etc., a agir num determinado sentido de proteção, se não haveria apenas uma dimensão objetiva de proteção do ambiente, mas que neste caso não teríamos aqui um verdadeiro direito fundamental. Existe esta discussão até, aliás, a professora doutora Carla Amado de Gomes até defende mais, relativamente ao direito ao ambiente, esta tese. Eu diria que eu olho mais para estes direitos como direitos fundamentais como um todo, são direitos complexos. Em boa verdade, o direito ao ambiente, estes direitos são direitos que alguma doutrina lhes chama direitos coletivos. Eles, enfim, não, é difícil de nós pensarmos na apropriação individual deste tipo de bens, mas uma coisa ninguém duvida, que é precisamente a existência muito saliente dessa dimensão objetiva e positiva que obriga o Estado a fazer algo. Ou seja, a consagração destes direitos fundamentais significa basicamente a consagração de objetivos que se impõem ao Estado, ou seja, objetivos políticos. Os poderes públicos deixam de poder optar
em não fazer nada. Eles passam a ser obrigados a ter de fazer alguma coisa. É verdade que a concretização depois desse fazer algo é deixada, digamos assim, à margem de liberdade, de conformação, seja do legislador, enfim, dos poderes políticos eleitos democraticamente. Mas eles ficam obrigados a um objetivo, eles vão ter de fazer algo. Isto era, enfim, relativamente ao primeiro aspecto. Relativamente ao segundo aspecto, a ideia da aplicação destes deveres, enfim, saber até que ponto é que será que eles não podem ser impostos, ou eles dirigem-se apenas ao Estado, ou dirigem-se também às pessoas? Eu, em boa verdade, eu acho que, por exemplo, relembrando aqueles deveres de que eu falei, o dever de respeito, desde logo, vincula não apenas o Estado, ou seja, e aqui se pensarmos no prisma do bem-água de uma forma mais ampla, mas, obviamente, que também vincula os particulares, quer dizer, nós estamos, à partida, impedidos de pôr em causa esse bem jurídico. Por outro lado, quando pensamos no prisma da proteção, e no caso da proteção estatal deste bem água, a verdade é que o Estado, e como eu referi ainda que muito a correr, o Estado está obrigado a vários tipos de proteção. Uma delas é precisamente a proteção, seja relativamente, enfim, a particulares, a empresas, que de alguma forma possam tentar pôr em causa esse bem. E há aqui até um aspecto importante que eu não tive tempo de referir, que esta proteção é uma proteção até muitas vezes que tem de ser prévia, tem de haver aqui um planeamento. Há aqui uma ideia de prevenção, de precaução. Aliás, hoje fala-se muito até da ideia da gestão do risco nestas situações. Obviamente que depois podemos pensar, no que respeita mais ao dever dos particulares de não atingir estes direitos, podemos pensar, por exemplo, por um lado, ou num aumento da tributação sobre, enfim, aquelas atividades mais poluentes, ou poluem determinado tipo de bens, ou, eventualmente, em reforçar, digamos assim, a tutela contra-ordem nacional, com um aumento de coimas, ou o que seja a este nível. Por fim, eu queria apenas fazer, enfim, um último ponto final, relativamente àquela ideia da reserva do economicamente possível, que eu tinha aqui referido, no sentido de, obviamente que está estabelecido, e também, no fundo, tem uma ligação com a própria tal ideia do estabelecimento político de um objetivo a ser prosseguido, mas tudo isto acaba por estar sempre limitado, no fundo, pelos recursos existentes em cada momento e também em cada sítio. Ou seja, por exemplo, hoje em dia a escassez de bens em Portugal é muito mais acentuada do que, por exemplo, na Noruega. Ou seja, e além disso, genericamente, a escassez de bens na Europa é completamente diferente daquela que existe, por exemplo, num país africano. Logo, aquilo que se pede, digamos assim, no âmbito da proteção, da promoção destes direitos, também terá de ser diferente. Mas uma coisa é certa, nós temos aqui uma reserva tanto do economicamente como do próprio materialmente possível. Isto é, não podemos pedir ao Estado que invente uma fórmula que acabe com a poluição se ela não existir. Não é? Só podemos pedir aquilo também que é possível, não é só uma questão uma questão financeira. E depois, e só para finalizar, há também aqui uma ideia, no fundo, relacionada com algo que foi até referido durante a manhã, uma questão que eu até coloquei, que tem que ver com, ao se estabelecer um objetivo, no fundo, há quem defenda que há como que uma espécie de proibição de voltar atrás. E isto está tudo relacionado. Hoje em dia, não há ninguém que defenda uma espécie de proibição total de voltar atrás. No fundo, o que está aqui em causa é um princípio. Em princípio, não podemos voltar atrás na concretização conseguida. Isto só para fechar. Obviamente que aquilo que se requer, neste caso, diria eu, é a necessidade por parte das entidades públicas de uma justificação para voltar atrás nessa concretização, enfim, que é obrigada pelos direitos fundamentais, ainda que, e essa justificação pode estar relacionada com precisamente a tal ideia dos recursos financeiros existentes em cada momento. Obrigado. Muito obrigado. Professora Carla Gomes. Enfim, para mim foram só comentários e eu vou tentar ser breve. Depois vou ver uma terceira situação que tem a ver com esta questão das ligações e dos contratos, que me está aqui a fazer uma comissão mental, mas só vou deitar assim umas achazetas para a fogueira. Estou a pensar no caso em cima da hora e não sei se isto é viável sequer, mas está-me a fazer lembrar uma outra situação, enfim. Não propriamente a do senhor da tuberculose e da lepra, é um caso menos dramático, mas ainda assim financeiramente é impressivo. Em primeiro lugar, as tensões uso humano, uso natural e a questão da abordagem subjetivista.
É verdade, a fórmula, enfim, em que eu não acredito, por várias razões, e não vou entrar agora nelas, já que vimos sobre isso, do direito ao ambiente, o direito à água, o direito ao acesso, como direito humano, é muito sedutor. Nesta lógica dos direitos que impera no pós-guerra, isto é tudo muito sedutor, não estarmos a cuidar de um recurso porque isso depois é bumerangue. O problema é que normalmente são commons, são bens coletivos. E aí é a questão dos economistas e da tragédia dos comuns. Se nós pensamos que é muito, então eu vou aproveitar egoisticamente. E depois a questão do bumerangue às vezes não se verifica. Primeira nota, uma nota um bocadinho maquiavélica, mas que de certa forma a realidade comprova. Por outro lado, agora a sua intervenção é engraçada, fez-me lembrar um desdobramento que eu ainda não tinha feito até agora. Eu, enfim, sou uma jurista do direito do ambiente, falo do ambiente como objeto e dos objetos do direito do ambiente. E realmente falo em secções como o direito à qualidade do ar, o direito à qualidade da água, o direito à proteção da biodiversidade, gestão de resíduos como objetos dentro do objeto. Mas é curioso, e a sua intervenção alertou-me para isso. Por exemplo, no caso da biodiversidade, a biodiversidade tem vida. É muito mais fácil nós termos uma tutela direta da biodiversidade enquanto valor intrínseco do que propriamente relativamente a bens que são condição de vida, mas não têm em si mesmos vida, ar e água. E não sei se não haverá aí também uma via de pensamento que eu vou tentar explorar em futuras alocuções. Eu à 10ª consigo fazer uma coisa interessante, mas eu estou longe disso. Terceiro ponto, a questão da ligação. Isto é mesmo muito quente. Eu estou-me a lembrar em situações, precisamente, falou de sustentabilidade, falou de infraestrutura. Eu estou a fazer um paralelo com as autoestradas. Nós estamos neste momento, em Espanha já está a começar a acontecer, e aqui basta circular numa autoestrada Lisboa-Porto, num horário de expediente, para ver a quebra fortíssima, brutal, que houve no trânsito a circular nas autoestradas. É evidente, nós como utentes pagamos sempre o mesmo. O problema é dos concessionários. Os concessionários aceitaram aquela concessão com base numa determinada perspectiva de lucro. Há um risco. E há um risco típico. E há um risco que fica abaixo desse e que já está a ser claramente atípico. E eu não sei se nós não teremos que avançar, não para modificações unilaterais, porque o Estado evidentemente vai se fechar em copas e, portanto, não vai assumir que houve uma alteração das circunstâncias de interesse público que o penaliza porque tem que ir para o reequilíbrio financeiro do 282 do Código dos Contratos Públicos, mas do ponto de vista do co-contraente, eu não sei se ele não vai poder, mas isto aqui é muito quente, é mesmo só para a provocação, não sei se não há aqui uma alteração de circunstâncias que pode levar a um reequilíbrio com base na equidade. Não é o 282, não é dano emergente e lucro cessante, não é a condição plena, digamos assim, do interesse, mas eu não sei também se é justo ser o concessionário a pagar esta fatura quando ela vai muito além do risco zero, já vai em menos 5, menos 10, etc. E é só fazer as contas e contrapor em relação àquilo que disse. E por aqui me fico. Muito obrigado. Só este tema já dava outra tarde, certamente. Vamos evitar isso para já. E, portanto, o mestre Marco quer que pedir-lhe, em poucos minutos também, sim, uma última intervenção. Muito telegraficamente, e não ainda todas as questões. A questão de também ter que haver deveres e que se liga a esta questão da obrigação de ligar. Não há nenhuma dúvida que o Estado fez, e por isso é que se foram criados os sistemas multimunicipais, fortes investimentos nas infraestruturas, na infraestruturação do país, ao nível dos sistemas de abastecimento de água, sobretudo em alta, na perspectiva de que enfim, todos iam contribuir para essa sustentabilidade. Isto é posto em causa, evidentemente, se as pessoas não estiverem dispostas, por um lado, a ligar-se aos sistemas públicos e queiram tirar água dos poços, dos açudes, de onde for, e é posto em causa se os municípios resolverem não pagar a conta da água aos sistemas multimunicipais. Portanto, o que me parece é que realmente nós temos que ter, por um lado, tarifas, digamos, equitativas e sustentáveis, mas, enfim, com garantias de enforcement sobre os municípios. Tanto aqui numa questão que dava para outro debate, se
se bem me apercebo, a questão da obrigatoriedade de ligação já está consagrada em lei. Admito que seja inconstitucional, não quero agora, mas quer dizer, em alta não tenho dúvida, em baixa julgo que também já está. Portanto, se houver rede pública a menos de X metros, de 20 metros, o utente tem que se ligar. Não é? E, portanto, numa lógica de, lá está, o direito à água tem o dever de, enfim, se há um investimento para prover esse bem tem que ser... Não tem que consumir, mas tem que ligar, não é? Pois não tem que consumir, exatamente. E, portanto, agora, evidentemente que, como ainda no relatório do ano passado da nossa relatora especial, Catarina Albuquerque, diz que, bom, em tempos de crise há a tentação de aumentar tarifários, há a tentação, aliás, toda esta reforma do setor vem um bocadinho à frente do memorando da Troika. É evidente que nós temos que arranjar aqui, temos que assegurar que há recuperação de custos através de tarifas que são razoáveis. Isso tem muito a ver com essa área. E a razoabilidade tem também a ver com, porventura, em alguns casos, praticar tarifas sociais para aquelas pessoas que estão excluídas. Eu estava aqui a ver o livro dos 35 euros, que diz que em 284 entidades gestoras, apenas 63 têm um tarifário social. E, portanto, não é algo que está... Depois há remendos, caso a caso, que os municípios vão ajudar as pessoas, mas é uma coisa que não está institucionalizada. E, portanto, nos casos é acudir às pessoas que estão em situações extremas, mas com regras claras. Noutros casos é pedir às pessoas que se disponham a pagar mais do que pagam pela água. As pessoas estão dispostas mentalmente, como dizia noutra conferência que tivemos deste género, a pagar 80 euros pela TV Cabo, mas não estão dispostas a pagar mais do que 0,3% do seu rendimento para ter a água, que é um bem muito mais primário. Portanto, evidentemente que contra os direitos têm que ser assumidos deveres, até porque, como sabemos, e com isto termino, vai ser preciso uma nova geração de investimentos na reposição dos sistemas, e com sistemas deficitários vai ser muito difícil, digamos, as infraestruturas que existem não entrarem em ruptura. Só a questão da qualidade. Eu realmente... o que se discutia aqui no livro da APDA era porque é que sistemas como o de Lisboa, em que há escala, e, portanto, em princípio, a recuperação de custos anda nos 100%, mas havendo escala, em princípio, também isso justificaria que o preço da água fosse mais baixo, é mais alto. E a resposta da análise de tendência é... Ok, mas pronto, mas em aglomerados, enfim, em zonas que supostamente a escala permitiria baixar a tarifa, na análise de tendência se dizia, bom, mas porquê é que, apesar de tudo, isto não coincide necessariamente com uma tarifa mais baixa? Bem, eles diziam é a qualidade, ou seja, o que a conclusão foi de que realmente quanto mais se paga, e estamos a falar em alta, quanto mais se paga, em princípio, mais qualidade há, e diziam que realmente nestas entidades maiores, com mais investimento e mais sustentadas, o número de testes digamos, o número era maior e o número de falhas nos parâmetros de qualidade era menor. Não sei se é verdade ou não, mas se não for, digam para eu pedir os 35 euros de volta. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Já vamos bastante atrasados. Eu quero terminar felicitando a Faculdade por esta iniciativa e desafiando-a para novos debates à volta destas áreas, porque, como aqui vimos, há muitos aspectos que merecem realmente reflexão e estamos numa fase de grandes desafios. Quero agradecer, obviamente, a presença de todos. Quero dizer que nós temos ali disponível, com o Dr. Álvaro, se assim quiserem, alguns exemplares daquela publicação que eu referi, do acesso equitativo da água e saneamento na região pan-europeia. Portanto, não há muitos, mas há alguns. Também temos lá fora, se quiserem, a informação sobre o Congresso, onde vão debater estes temas, também do ponto de vista jurídico. E terminava pedindo uma salva de palmas aqui para os nossos oradores.